A paz, mulheres. De novo aqui, né? Quem já me conhece? Levanta a mão. Amém. Então, vamos começar orando? Senhor, o Senhor tem muito ainda para dar. E eu sei que essas mulheres vieram aqui para saírem daqui transbordando. Por isso, Senhor, que as tuas águas possam invadir esse coração, a tua destra poderosa possa tocar em cada mente, cada coração, e elas saiam daqui transformadas em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querida. Olha, ela me segue. É porque tem pessoas que me seguem no Instagram e tem pessoas que me seguem no YouTube. Aí eu já ouvi o Shalom, Shalom é quem me segue no YouTube, não é? Que é o devocional, todo dia. E quem me acompanha no devocional já conhece as minhas gatinhas, porque elas passam. Não tem jeito, deixa eu contar, só para quem me segue no devocional, você poderia dizer assim para mim, mas por que você não fecha a porta? Eu fecho, elas aprenderam a abrir. Elas abrem a tranca, todos os sistemas que eu fiz para fechar, elas conseguiram abrir. Eu preciso pôr uma câmera para vocês verem como elas abrem e passam. E aí, quando eu vejo atrás de mim, já é tarde demais. Está ali, passa uma, passa outra, derruba uma coisa, derruba outra. Tem jeito, já faz parte da minha vida. Mas sabe, antes mesmo da palavra, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que Campinas, eu nunca disse, sempre venho nas conferências, mas Campinas faz parte da minha vida. E eu vou contar, assim, porque na minha infância, eu vinha para Campinas todas as férias. Eu sou de São Paulo, capital. Eu moro no Rio há muito tempo, mas eu sou de São Paulo. E o meu pai, quando ele faliu com força. Então, nós fomos literalmente para a miséria, e não é uma forma de falar, é de verdade. E eu porque os meus avós, quando vieram da Itália, eles vieram para Valinhos e para Campinas, para trabalhar na plantação de tomate. Então, há muita família minha eu tenho aqui em Campinas. E as minhas férias, assim, as minhas amigas, porque eu estudava num colégio de freira, com bolsa de estudo. Minhas amigas iam para as viagens mais mirabolantes. E aí a freira falava sempre assim, faça uma redação sobre as suas férias. Eu falei, meu Deus, a minha é sempre em Campinas. Eu não tenho o que falar mais. Eu não tenho mais o que falar. E eu chorava. Isso faz parte de um momento da minha vida, Campinas. Aí eu chorava, falava para minha mãe, eu não tenho o que falar. Elas falam tantas coisas lindas, eu só tenho de Campinas. E a minha mãe falava, faz o melhor com Campinas, escreve aí, porque Campinas faz parte da tua vida. Mas eu amo muito Campinas. E a outra coisa é que eu fiz parte dessa conferência do Lustre. Eu estava lá. Para ver, não é? Eu estava lá. Eu conheci a pastora em Brasília, quando ela não fazia conferência. E ela me fez um desafio. Eu estava com uma agenda bem apertada. Ela falou assim, é a primeira conferência que eu vou fazer, mas eu não faço se você não for. Aí eu falei, gente, que peso de responsabilidade. E foi com muita alegria que eu fui ouvir o Lustre, eu fiz parte do Lustre. E eu fiz parte dessa história. Ana Paula, é só o início. Mesmo que o Lustre, parece que o Lustre foi o início. Não, continua sendo só o início. Deus não vai parar com a sua vida, porque você sonha grande, como você disse. Amém? Então, como disse a pastora Viviane, 99,9% das vezes eu gosto de entregar a comida nova. E Deus me deu uma ordem para cá, porque no domingo eu falei sobre uma pessoa na minha igreja, só que eu não falei tudo. E Deus disse, é sobre essa mesma pessoa que você vai falar. E, por incrível que pareça, conferência de mulheres, eu gostaria que você abrisse em Gênesis 16, porque é sobre um homem. Mas a vida deste homem tem tudo a ver conosco. É a história de cada uma de nós. É uma trajetória cheia de rasgos, atropelos, de imprevistos, de frustrações, como a nossa vida. A nossa vida, sabe, vida perfeita só existe no Instagram. Agora, na vida real, não. Vida perfeita e só até janeiro, tá? É só com filtro. Depois...
todo mundo tal qual você é. Tá bom? Então, em Gênesis capítulo 16, tem a história, vou introduzir, a história de uma escrava. E essa escrava, e não é sobre ela, é sobre o fruto dela, Agar, uma escrava egípcia. E ela era escrava de Abraão e de Sara. Você sabe a história dessa mulher. Essa mulher não foi o sonho dela. Você aqui está com os seus sonhos, você veio para essa conferência. E se você veio sem sonho, você vai sair daqui com sonho. Mas você veio para essa conferência, talvez com muitos sonhos. Essa menina, Agar, ela tinha sonhos. Ela tinha sonho de um casamento perfeito, de filhos que viessem porque ela quis, porque ela escolheu, e seria com a pessoa que ela amava. Mas você sabe que o sonho dela foi rasgado. O sonho dela foi rasgado quando ela foi retirada do Egito. Você nunca para pensar um pouquinho na vida de Agar, não é? Ela tinha os amigos egípcios, ela tinha um amor egípcio, ela tinha uma família egípcia, e de repente ela é dada como presente para Abraão e para Sara. E como se não bastasse, a vida dela foi ficando cada dia mais sem graça, cada dia mais na contramão. Ela não casou e ela foi um instrumento. Sara teve uma ideia: já que eu não posso ter filho, pode ter filho com Agar, eu aguento isso. E o filho dela vai ser o meu filho. Só que deu tudo errado. Claro que Sara não ia aguentar isso, não aguentou. E quando Agar, ela engravidou, você sabe o que aconteceu. Agar, que não tinha estrutura emocional nenhuma, começou a se vangloriar disso. Sara, que não tinha estrutura emocional nenhuma, também começou, e aquela encrenca, e as duas ali brigaram, e Agar não aguentou a pressão. Muitas vezes a gente não aguenta a pressão. E o que Agar fez? Agar fugiu para o deserto. E quando ela fugiu para o deserto, ela já estava carregando uma pessoa, e é essa pessoa que eu quero falar. Ela estava carregando no ventre Ismael. E como que essa criança que já tinha sido concebida, que estava no ventre de Agar, ela sentiu tudo que a mãe dela estava sentindo, que a mãe dele estava sentindo. Como que Agar estava? Agar estava triste, decepcionada, frustrada, agitada, inquieta, desesperada, para dizer o mínimo. Ela foi, imagina, uma mulher que vai para o deserto, o que ela estava esperando? Ela ia voltar para o Egito a pé, sozinha, ela ia morrer. Ela não levou, literalmente saiu sem lenço, sem documento. Ela, sabe aquelas atitudes intempestivas? Quem nunca? Quem nunca aqui tomou uma atitude intempestiva? Aquela atitude, estou indo embora, foi embora, sem água, sem comida, sem mala, sem nada, foi para o deserto. Só que quando a gente toma umas atitudes dessa, Deus vem atrás e fala: ei, eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo muito maior. Mas como o nosso alvo não é Agar, eu falaria dela se fosse em outro dia. Mas essa criança estava ali, hoje já foi provado pela ciência, que a criança sente tudo que está acontecendo ao seu redor e sente também o que a mãe está sentindo. Até a Bíblia mostra isso, não lembra? Quando Isabel encontrou com Maria e ali o João Batista pulou de alegria ao sentir o que é a glória sobre Maria, porque ela estava carregando Jesus. Então aquela criança estava sentindo todo este ambiente. E de repente, Deus libera uma palavra, é aí que eu quero que você leia para Agar. No versículo, em Gênesis capítulo 16, no versículo 9, disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, é para Agar essa palavra, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Vamos parar aí. Qual foi o nome que a criança que estava no seu ventre recebeu? Ismael. O que significa Ismael? Deus ouve. Ismael significa Deus ouve. Agar teve essa experiência, que Deus a ouviu. Mas Ismael teria essa experiência. Deus ouve. Sabe o que Deus ouve? Deus ouve o gemido. Deus ouve as lágrimas. Deus ouve quando ninguém te ouve. Ninguém estava lá para ouvir Agar. E você vai ver Ismael também, ele vai ter essa experiência. E eu quero dizer que Deus ouve você.
Deus ouve o teu gemido, Deus ouve as tuas lágrimas e Deus ouve quando ninguém te ouve. Você já teve aquela sensação? Eu não tenho com quem falar, ninguém tem tempo para mim, ninguém me dá importância, eu não sou importante. E Deus está falando, mas e aí eu te ouço, é só você falar comigo. Ou você já passou por aquele momento que você não tem força para falar? Eu já passei por muitos momentos que eu não tinha força para falar. O dia que eu recebi o diagnóstico de câncer, eu não tinha força para falar. Eu só gemia diante de Deus. Não, Senhor, não é possível, Senhor. Agora tudo vai ser interrompido. Meus sonhos vão ser interrompidos. O ministério vai ser interrompido. A minha vida com a minha família vai ser interrompida. Como assim? O Senhor não me avisou disso. O Senhor falou outras coisas para mim. Mas isso tudo era em gemido, em palavras eu não conseguia. Eu só conseguia chorar. Seria lindo eu falar para vocês que o dia que eu recebi o diagnóstico, eu levantei a mão e disse, Senhor, eu confio no Deus que cura, no Deus que sara. Não, essa não foi a minha primeira reação. A minha primeira reação foi como você, diante de más notícias. Eu desmoronei. Mas então Deus queria que esse menino tivesse essa experiência. Não era Agar só. Agar, você teve a experiência que Deus ouve. Mas a história desse menino começa com algo bom. Algo bom? Sim, você não viu uma promessa aqui? Olha o que está escrito, volta lá. Multiplicarei tantos teus descendentes que ninguém poderá contar. Isso significa que a bênção era sobre essa criança. Essa criança geraria e daria muitos frutos. E Deus está falando para você, você está vivendo na pior geração que tem. Você não tem para onde olhar de tantos problemas no mundo, na sua casa, em todos os lugares. Mas o Senhor disse que Ele vai te dar grandes coisas como Ele deu para Ismael. Isso não é mera promessa. Eu quero te dizer que essa é a realidade. Deus não colocou a gente aqui nessa geração tão conturbada para nós sermos oprimidos. Não, Ele te colocou para você brilhar. Ele te colocou para você fazer a diferença. Ele colocou para você ser testemunha de Cristo. E sendo testemunha peraí, a família de todo mundo está despedaçada, por que a dela está inteira? Peraí, está todo mundo desesperado, porque essa paz que excede todo entendimento, você é referência. Você é referência nesta geração. Não, você não é um anônimo. Você pode se sentir anônima, mas o teu nome é dito todo dia no céu. Todo dia. Você não é uma mulher anônima. Você pode dizer para a tua amiga do lado, você não é anônima. Aliás, aproveita e pergunta o nome dela, se você não sabe. Então, ai, que lindo, que maravilhoso, que história, que sonho. Aí, quando Ismael nasceu, eu garanto que quando Ismael começou a entender alguma coisa, você acha que Agar falou o que para Ismael? Ismael, meu filho, eu quero te dizer uma coisa, que Deus, quando você estava no meu ventre, Deus disse que você seria grande, que você daria muito frutos. E eu quero te dizer, meu filho, que isso vai acontecer. Aí Ismael devia ficar assim, né? Todo, uau, uau. Mas aí, quando Ismael olhava para um lado, tinha uma pessoa que dizia, você não passa do filho de uma escrava. Mas peraí, mas Deus falou que eu ia ser grande. Agora está falando com desprezo que eu sou filho de uma escrava. Ele olhava para o olhar de Sara, não era um olhar acolhedor. Olha, por mais que eu ame Sara, por mais que eu pregue sobre Sara, ela tinha problemas como cada um de nós tem. E Sara não era perfeita. E que Sara não amou Ismael. A gente vê por todas as reações. Ela disse que ia amar Ismael. Ela disse que iria ser o filho dela, mas não foi, não. Ela não amou Ismael. Então Ismael olhava para o olhar de Sara e era assim. Ele olhava para o olhar dos outros que estavam ali e todo mundo rejeitando. Você é filho da escrava, você é filho da escrava, você é filho da escrava. O sonho dele começou a ficar rasgado. O sonho dele, de repente, foi enterrado. Realmente, ele começou a se convencer. Eu sou filho da escrava. Eu comecei a ouvir, você é tímida, e eu era mesmo. Você é tímida, você não consegue falar. E eu me convenci de que eu não conseguia falar. E mal sabia que eu seria uma tagarela. Mas eu não conseguia falar. Mais de um era multidão para mim. E como? Aí Deus, eu me converto e Deus fala, não, eu vou te levantar. Eu vou te
levar para nações. Mas como se eu não consigo falar? Todo mundo falou que eu não consigo falar. Eu falo que eu não consigo falar. Todo mundo falou que Ismael era filho da escrava. Todo mundo disse que nada ia acontecer na vida dele. Mas Deus disse que tudo ia acontecer na vida dele. Deus disse que tudo vai acontecer na sua vida. O sonho de Deus não é o das pessoas. O sonho de Deus não é o que a sua mente limitada tem. O sonho de Deus você ainda não imagina. Ismael não imaginava. Mas Ismael foi ficando afetado pelo ambiente. Ismael, ele estava num ambiente de rejeição. A raiz de rejeição faz muito mal. A raiz de rejeição, você não tem amor, você não tem aceitação, você não tem aprovação, você não tem validação. Por isso você se torna uma pessoa insegura, agressiva, uma pessoa competitiva. Depende do teu perfil comportamental. É o que você se torna com a raiz de rejeição. E Ismael, ele ficou... Você já pegou? Eu sou da época, e eu vou pedir para levantar a mão, para eu ficar um pouquinho mais confortável aqui. Eu sou da época do disquete. Levanta a mão quem é da época do disquete. Opa! Glória a Deus! Olha, peguei, hein? Você tem acima de 30. Peguei. Gente, quando o disquete... Queridas do disquete, eu sempre trabalhei escrevendo, e muito. Quando eu punha o disquete, que tinha todo o meu material, todo, não existia nuvem, não existia HD externo, não existia pendrive. E aí eu punha o meu disquete corrompido. Eu já chorei muitas vezes. E quando não existia nuvem e o computador ficava desconfigurado, me arrepiava desde o alto da cabeça à planta dos pés. Teve uma vez que eu sentei no chão e chorei. Eu perdi trabalho de no mínimo 10 anos. Mas eu chorava copiosamente. Aí o meu marido falou: passou? Agora levanta e faz tudo de novo. Porque a mesma pessoa que fez está aí sentada no chão. Então levanta e faz de novo. Mas eu chorei muito. Então... Ismael estava desconfigurado. Ismael estava com o disquete corrompido. De repente você colocava Ismael saiu o contrário do que Deus falou que ele ia sair. Porque eu encontro Ismael com 13 anos, completamente desconfigurado. Como assim? Vai se tornar grande com esse tipo de reação? E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo, aí do ladinho. Em Gênesis 17. Antes de mostrar ele desconfigurado, eu preciso mostrar ele aqui em Gênesis 17. Eu antecipei um pouquinho. Em Gênesis 17, sabe o que está escrito? Que o pai dele, aqui está escrito no versículo 20. E no caso de Ismael, levarei em conta Deus falando sobre Ismael. Peraí, Deus falou sobre Ismael com Agar. Deus agora vai falar sobre Ismael com Abraão. Olha o que Deus vai falar com Abraão sobre Ismael. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Fala comigo, abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Vai multiplicar muito ou pouco? Muito, muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele um grande povo. Gente, aumentou o negócio. Era um grande povo. Agora Deus colocou mais detalhes de um grande povo. Deus falou que ia ser uma coisa grande para Agar. Agora para Abraão, olha, não falei tudo. Ele vai ter 12 frutos. Ele vai ter 12 príncipes. 12 frutos nobres. Eu quero profetizar 12 frutos nobres na tua vida. Em nome de Jesus.
Você nasceu para ser frutífera e não estéril. Você vai frutificar muito dentro da tua casa. Você vai frutificar dentro da igreja. Você vai frutificar em todos os ambientes por onde você andar. Porque Deus te abençoou. Deus abençoou Ismael. Olha para o mundo árabe. Põe o pé em Dubai. Primeira vez que eu fui para Dubai, eu olhei para o aeroporto, eu falei, que bênção, Ismael. Misericórdia. Lá no deserto, você ia imaginar, Ismael, que você ia se tornar isso. É Ismael ali em Dubai. Então, e eu digo para você que Deus aumentou. Aí Ismael, vida espiritual de Ismael, incrível. Vida espiritual de Ismael. Ismael orava. Ismael teve experiência. Abraão, um pouquinho mais para baixo aí, Abraão vai levar Ismael para ser circuncidado. E sabe o que Deus falou para Abraão? Olha, é a marca da minha aliança. A marca está em você. A marca está no teu filho. Então, quando Ismael foi ser circuncidado, o que Abraão deve ter dito? Meu filho, você é marcado para ser bênção. Você é marcado por Deus. E eu quero te dizer, mulher, você é marcada para ser bênção. Você é marcada por Deus. Você não é marcada pela dor. Você não é. A dor até chegou, mas a dor, ela não pode conduzir a tua vida. É a bênção de Deus que vai conduzir a tua vida. Você é marcada por Deus aqui na terra. E o diabo conhece. Ele vê aqueles que são marcados e ele quer destruir. Ele queria destruir com força Ismael. Então, aonde que ele destruiu Ismael? Através das feridas. Ismael, todo aquele ambiente de rejeição. E agora a gente encontra Ismael desconfigurado. E aonde que eu encontro Ismael desconfigurado? Em Gênesis 21. É a última passagem que você lê comigo. Em Gênesis 21 está escrito que no versículo 8, o menino cresceu, e não é Ismael, aqui está falando de Israel. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Olha só. Desconfigurado. Como assim? Ele estava debochando do irmão dele. Com 13 anos, esse adolescente. Porque o rejeitado rejeita. Porque ele só viveu num ambiente de rejeição. Não da parte do pai, mas de todo mundo. Era de Sara, era dos outros empregados, de todo mundo que estava ali. Você viu até a forma que é dita? Ismael, o filho da escrava, sempre era dito com desprezo sobre ele. E como ele estava? Ele estava desconfigurado. Sabe aquela mulher amarga? Sabe aquela mulher azeda? Sabe aquela mulher irada? Isso é desconfigurada, querido. Eu sei que não tem mulher desconfigurada aqui. Eu tenho certeza. Sabe aquela mulher irônica, que debocha de todo mundo? Sabe aquela mulher que parece um fio desencapado, que você tem medo de pegar, de passar perto, não precisa nem tocar, passar perto. Ela já começa a gritar. Aí ela é uma bênção aqui, é igual Ismael. Oh, eu sou marcada por Deus. Maravilha, eu sou abençoada. Eu sou filha da promessa. Chega em casa, a filha da promessa ficou aqui. Porque a filha da promessa, lá em casa você é desconfigurada. E aí? E Deus fala, e aí, está sonhando os meus sonhos? Não, eu não passo de filho da escrava. Então eu tenho que me vingar. Eu tenho que machucar quem me machucou. Isso é consciente? Não. É totalmente inconsciente. Eu era a pessoa mais gelada da face da terra. Era por isso que eu queria dessa forma. Não, eu não queria. Você podia cair estrebuchando na minha frente. Eu ia olhar. Posso fazer nada? Era desse jeito. Eu não tinha emoção. Chorar não fazia parte da minha vida. Eu fiquei congelada. E aí, para te contar sobre este congelamento, imagina, eu estava convertida e eu era congelada. E aí eu estava em Goiânia. Eu estava fazendo parte de um intensivão lá com Deus. E tinha um pastor de libertação e falou, vem cá que eu quero te ensinar. Aí ele me levou.
Gente, que susto. Meu Deus. Aquela mulher tinha feito pacto com tudo e mais um pouco. E aquela possessão eu nunca tinha visto naquele nível. E eu fiquei assustadérrima olhando o pastor fazer. E eu, no início da minha conversão. E ali, quando ele estava expulsando o demônio, imagina quem fala comigo. Adivinha? O próprio. Aí, eu queria te matar quando você nasceu. E eu, meu Deus, por que o pastor não repreende? Aí, eu queria matar quando você nasceu. Eu não te matei, porque ele estava do teu lado. Aí é benção, mas olha o que ele falou. Mas eu te matei. Eu te coloquei num castelo de gelo. Gente, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou nesse castelo de gelo, é verdade. Claro que o pastor, ele expulsou, depois que acabou tudo. Mas eu chorava. Eu estava chorando. Aí eu chorava. E aí primeiro foi de raiva. Pastor, de verdade. Pastor, por que o senhor deixou o diabo falar comigo? Por que o senhor não falou, cala a boca, sai em nome de Jesus? Ele falou, pastora, foi mais rápido do que eu. Depois eu fui chorar para Deus. Por que o senhor falou isso para ele? Porque ele não é onisciente. Por que o senhor deixou ele falar comigo? Aí Deus começou, você não me ouve? Eu queria te curar, você não me ouve. Você é abençoada. Você me ama. Mas você não está dando testemunho. Você não tem amor. Você não ama. Como assim? Como é que você vai subir no púlpito se você não ama? Como é que você vai ministrar se você não ama? E eu tive que reconhecer, eu não amo. É um mecanismo de defesa. Eu me defendo. Se eu não te amo, eu não sofro. Então eu me retraí. Eu não me envolvia. Eu não queria amigo. Eu não queria ninguém. Eu estava muito bem. Eu e Deus. Ele falou, não é bem assim. Tudo vai cair por água abaixo porque você é uma fraude. Eu sou uma fraude. Agora o diabo me bate, agora é Deus me batendo. Como que assim, Deus? Mas olha, esse foi o melhor dia da minha vida. Foi nos pés do meu Senhor que eu só fiz um pedido. Me tira desse castelo de gelo, Senhor. Me tira, me ensina, faz fluir, me tira dessa prisão. Eu quero amar, eu quero sonhar com pessoas, eu quero sonhar ministrando pessoas, eu quero sonhar maior e melhor. Eu não quero simplesmente me defender da vida, eu quero viver a vida. Você precisa viver a vida. Ismael não estava vivendo a vida. Ele era marcado, ele tinha promessa, ele ia ser grande, mas ele estava debochando do irmão. Ele desencadeou uma crise familiar por causa do deboche de Ismael. Entrou em crise quem? Sara. E Sara falou, não quero mais, manda embora. Mas Deus estava nisso. Deus estava naquela libertação. Deus estava em todos os momentos da minha vida. E Deus está na tua vida, mesmo quando tudo dá errado. Tudo estava dando errado. Uma crise familiar piorou. E agora Ismael ia para o deserto. Agora não era aquela crise que Agar teve. Agora eles eram obrigados a ir para o deserto. O deserto parece o fim. Mas eu digo para você que quando parece o fim é o início de uma grande história. Deus só está deixando o velho de fora. Olha, Ismael, você vai ser grande, mas não é aqui não. Você vai ser grande aonde eu vou te enviar. E você não imagina para onde eu vou te enviar. Se você dissesse, quando eu era prisioneira da timidez, que eu estaria falando para vocês, eu iria dizer, conta outra. Porque minha mente, o meu sonho não chegaria lá. Mas o teu sonho também não chega onde o sonho de Deus chegou. E eu quero te dizer que você já abortou muito sem você saber, mas hoje o Senhor traz de volta. A primeira palavra, a viúva de Naim, ela abortou ali, ela não tinha jeito, ela não tinha escolha. Morreu, acabou. E Deus falou, não acabou. O que acabou para você não acaba para Deus. E aí Ismael entra no deserto. E o deserto é escassez. O deserto é o fim. E deserto é morte. Mas qual é o mesmo nome de Ismael? Deus ouve. Qual é o mesmo nome de Ismael? Deus ouve. Qual é o nome de Ismael? Deus ouve.
Mas não adianta você saber essas coisas, você tem que ter experiência com isso. Ele tinha que ter experiência com o Deus que ouve. Até aquele momento, ele só ouvia pessoas. Até aquele momento, ele só ouvia o próprio coração. Ele precisava ouvir Deus. Deus falou com a mãe, Deus falou com o pai. Agora Deus ia falar com Ismael. E Ismael acabou a água, só levou um pouco de água. Abraão só deu um pouco de água, só acabou o pão, porque Abraão só deu um pouco de pão, porque Abraão era ruim? Não, era tudo que ele podia dar. As pessoas têm limite. As pessoas, você espera, você casa, esperando que o teu marido vai ser tudo, é o teu sonho, ele vai te fazer feliz. E eu tenho uma notícia para te dar: não é o teu marido que vai te fazer feliz, é você que tem que entrar feliz no casamento, para um complementar a felicidade do outro. Teu marido tem um limite, teu marido tem uma história, ele também tem problemas. Então não entre numa amizade esperando que aquela amiga vai te dar tudo. Ela tem um limite, as pessoas têm um limite. E eu vou mais longe, até mesmo as pessoas aqui dentro da igreja. Se você entrar, você se converte, aí você acha que as pessoas vão poder suprir. Aqui eu vou ter amizade, aqui eu vou ter isso, aqui eu vou ter aquilo. Não, aqui você vai ter Deus e vai ter pessoas maravilhosas, mas que são limitadas. Elas também são falhas, elas também são imperfeitas. Só Deus pode te suprir de todas as coisas, só Ele. Ele nunca te decepciona, ele nunca te frustra. Então, quando Ismael acabou o suprimento, como eu disse, não foi culpa de Abraão. Abraão amava Ismael, mas era tudo que ele podia dar, era tudo que Agar e Ismael podiam carregar. Eles não podiam carregar mais água do que aquilo, eles não podiam carregar mais pão do que aquilo, e acabou. E quando acaba, veio o desespero. O desespero veio em Agar. E Agar se desesperou. Agar se afastou de Ismael. E Agar começou a chorar. E Agar começou a chorar. Se desesperou. Ismael, agora vamos lá. Ismael está lá num cantinho. Ismael está com todos os sintomas de desidratação. Ismael é morte certa. Mas eu quero te dizer que você não vai morrer, você vai viver. A morte era certa, a destruição era certa, mas Deus estava falando: é neste momento que eu vou fazer tudo na sua vida. E de repente, Ismael, ele tinha duas opções: acreditar que ele ia morrer ou acreditar que ele ia viver. E você? Você chegou aqui nessa conferência. Você acredita que o teu casamento vai morrer? Você acredita que o teu ministério vai morrer? Você acredita que o teu relacionamento com os teus filhos vai morrer? Ou você acredita que daqui vai sair vida e que você vai viver? Ismael acreditou: eu vou viver, eu vou provar que ele acreditou que ele ia viver. Eu vou viver, sabe? Tudo está dizendo que não, mas eu vou viver. O Senhor falou com a minha mãe, o Senhor falou com o meu pai. Eu acredito nessa promessa, eu viverei e não morrerei. Salmo 118, viverei e não morrerei. Viverei e não morrerei. Fala comigo: viverei. Viverei. Você não vai morrer. Os teus sonhos não vão morrer. Mas ele precisava de algo a mais. Porque primeiro ele precisava se convencer de que ele ia viver. Número 2, ele tinha algumas opções. Ele podia olhar para Sara e falar: Sara, eu estou aqui por tua causa. Sara, foi você que me expulsou. Sara, você que nunca me amou. Sabe, quando você olha para trás e começa a culpar as pessoas, você não vai para frente. Se ele ficasse olhando para Sara, ele não iria viver a grande promessa de Deus. Para de olhar para Sara da tua vida. Para de olhar para aquele que te ofendeu. Para de olhar para aquele que te prejudicou. Para de olhar para aquele que roubou. Para de olhar para aquele que te rejeitou. Para de olhar. Não olha para Sara. Ele podia olhar para Sara. Agora, ele podia olhar para quem? Para Abraão. O meu pai podia ter me dado um pouquinho mais de água e eu não morreria. O meu pai poderia me dar um pouquinho mais de comida e eu não morreria. Não, Abraão deu tudo aquilo. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Abraão deu tudo aquilo que ele tinha. Abraão deu tudo aquilo que ele podia dar. E ele podia olhar. Terceira opção. Primeira opção,
olhar para trás. Segunda opção, olhar para o lado, para o pai. Terceira opção, olhar para frente, para a mãe que estava desesperada. Mas minha mãe tinha que estar cuidando de mim. A minha mãe não está me ajudando. A minha mãe está tão desesperada quanto eu estou. Eu quero dar uma boa notícia para você. Ismael não olhou para ninguém. Ismael olhou para Deus. Ismael olhou para Deus. Ainda que ninguém me ajude, Deus me ajuda. Ainda que ninguém sonhe, eu sonho aqui no deserto. É aqui no deserto que a promessa vai se cumprir. E sabe o que Ismael fez? Ismael falou com Deus. E o que está escrito? Agora sim, Gênesis capítulo 21, no versículo 17. Olha o que está escrito no versículo 17. Deus, fala aí, fala bem alto. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouve o teu choro. Deus ouve a tua dor. Deus ouve o teu gemido. Qual é mesmo o nome de Ismael? Deus ouve. E ele estava tendo a experiência do Deus que ouve. Deus me ouviu. Deus ouviu o meu clamor. E aí continua. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, olha o que o anjo disse. Agar, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus, o quê? Ouviu o menino e ele ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Deus ouviu Ismael. Deus te ouve. E ali, quando Ismael, o que Ismael deve ter dito? Eu já imaginei 1000 vezes. O que Ismael disse? Para mim, ele só disse uma coisa simples. Porque quando você está morrendo, você tem que ser uma oração rápida. Deus, eu vou viver, eu não vou morrer. Deus, a promessa vai se cumprir. E Deus ouviu a oração. O céu se movimentou. Você acredita que hoje você vai movimentar o céu? Quem acredita? Você vai movimentar o céu. E porque você vai movimentar o céu, Deus vai abrir um poço. Você pode estar chorando porque acabou a água do cântaro. Ah, gente, o que é a água de um cântaro com um poço? O que tem a ver com a água de um cântaro com um poço? O teu sonho é pequeno. A pastora Viviane falou, o teu sonho é pequeno, pastor, é verdade. Vamos, para do cântaro, vamos para o poço. Ano que vem, vamos para o poço, em nome de Jesus. Eu estou falando isso para pastora, mas eu estou falando isso agora para você. Para de sonhar com um cântaro. Você entrou nessa conferência com um cântaro vazio porque acabou. E Deus está falando, glória a Deus que acabou. Glória a Deus que o cântaro acabou, porque o que eu tenho para você é um poço. Eu tenho um poço de água que não acaba mais. Os meus sonhos são maiores do que o teu. Os meus sonhos são melhores do que o teu. O mundo, talvez você tenha chegado aqui com os teus sonhos todos rasgados. Fizeram isso com José. O José, ele vestiu uma roupa diferenciada, mas os irmãos rasgaram. Quem que rasgou? Os irmãos. Os irmãos rasgaram a roupa de José, mas Deus entregou uma roupa bem melhor para José. Rasgaram o teu sonho, Deus está te entregando uma roupa bem melhor. Acabou a água do teu cântaro, hoje tem poço aqui. Agora, para a gente finalizar, olha quem se tornou Ismael. Olha no versículo 20. Agora eu não quero mais que você leia como Ismael, é você. Deus está com esta mulher aqui nessa conferência. Ela vai crescer e viver no deserto, porque o deserto não vai destruí-la. Ela vai dizer para quem entrar no deserto, olha, o deserto tem vida, não tem morte. No deserto você prospera, no deserto você frutifica, porque Deus transforma os ambientes onde nós estamos. Você é um agente transformador de Deus. Você sabia disso? Você é luz. Ambiente transformador. Está na escuridão, você chegou, eu sou a luz. Sabe, o ambiente, você é sal, um agente transformador. Está tudo sem graça, você chegou a bênção de Deus no ambiente. Você é esse agente transformador. Ele se tornou grande. No deserto ele cresceu. No deserto ele frutificou. Ele se tornou flecheiro. Ele vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Última pergunta para vocês.
A vida de Ismael era perfeita? Não. Uma vida cheia de tropeços, uma vida cheia de tristezas, uma vida cheia de rejeição, uma vida cheia de abandono, uma vida cheia de, sabe, olha o que está escrito aqui, a partir dos 13 anos ele foi cuidado, ele foi criado só pela sua mãe. Talvez você tenha visto aqui exemplos de famílias inteiras e você diga, a minha não é assim, a minha família não é inteira, a de Ismael também não era inteira. Ismael foi criado só por Agar a partir dos 13 anos. E mesmo quando ele estava com seu pai, não era perfeito. Então você tem uma vida que não é perfeita? Bem-vinda ao time. Porque eu não tive uma família perfeita, mas eu tenho um Deus perfeito que refez a minha história. Eu tive uma família completamente disfuncional. Você precisa ouvir também exemplos de famílias destruídas. O meu pai era promíscuo. E se eu contar a história da minha família aqui, eu fico o dia inteiro. Mas era uma família totalmente disfuncional. Eu não sabia o que era abraço, o que era beijo. Era traições, gritos, era bebedice. Era tudo que você pode imaginar de ruim. Mas Deus disse, eu sou perfeito, eu te abraço, eu te acolho, eu te torno inteira. Você pode levar um ambiente para a sua família. Você não teve na sua família de origem, mas agora você vai ter. Eu queria te contar um último testemunho, estou sempre no último, mas agora é o último dos últimos. Eu fui pregar na Inglaterra e Deus fez algo, Deus faz umas coisas comigo que nem eu entendo. E aí a pastora da Itália, ela falou assim, você está aqui, vem aqui fazer um podcast comigo. Eu falei, pastora, eu não sei se eu vou conseguir. Aí a outra pastora que estava comigo falou assim, vamos lá, é só 2 dias. Aí eu falei assim, puxa, vai ser um presente de Deus, porque a minha família é da Itália. E ela falou, de onde? E quando eu falei, ela falou, mas é para cá que você vem. Gente, a cidade do meu avô é um ovo. Você entra e você já sai da cidade. É linda. E aí ela falou, eu falei, eu não acredito. Ninguém é dessa cidade. E aí, quando eu cheguei lá, o mais engraçado é que nós chegamos assim, até o engraçado não, ficou engraçado depois. Eu subi num monte, é uma cidade linda, com monte e com praia. Eu subi num monte e lá de cima do monte, eu pensei alto. Eu falei, eu já entendi por que eu vim aqui. Eu vim para quebrar uma maldição. Aí as pastoras que estavam do meu lado, o quê? Eu falei, aí que eu vi que eu falei alto, falei, sabe o que é? Que o meu avô que saiu daqui, ele se suicidou. E o suicídio entrou na minha família. Meu avô se suicidou, minha tia se suicidou, minha irmã se suicidou. E eu estou entendendo por que eu estou aqui. Por que eu vim aqui. Eu vou orar agora. E eu vou dizer que do lugar de onde saiu a maldição, vem a bênção. Aí a pastora falou assim, mas eu vou te levar agora. Não, você não vai orar aqui. Você vai orar lá na prefeitura. Não, pastora, menos. Aqui tá bom. Deus ouve aqui. Aqui no monte. Não, prefeitura é lugar de autoridade. Aí tá bom, eu vou. Eu sou tímida para algumas manifestações públicas, sabe? Então, aí eu cheguei lá na prefeitura, eu estava orando assim, mais tímida, mas eu estava orando. Aí eu mergulhei em Deus, estava orando, e de repente a pastora sumiu da minha frente. E quando a pastora sumiu da minha frente, ela começa a gritar de lá de cima, sobe aqui, sobe aqui. Aí eu subi, aí eles falaram, a gente estava procurando um descendente desta cidade. Porque não tem, a gente não acha. Porque nós vamos fazer uma festa aqui. Nós queríamos que um descendente da cidade, que tivesse uma história para contar, pudesse receber a cidadania honorária. Que? Olha, mas o prefeito está em reunião e ele quer falar com você. Eu? O prefeito quer falar com você. Tá. Mas vocês podem almoçar porque a reunião é longa. Tá bom. A gente saiu. Quando a gente está andando na rua, a gente parece coisa cômica. Se não tivesse sido filmado, ninguém ia acreditar. A gente está andando pela rua, cidade pequena, não precisou nem pegar carro. A gente está andando pela rua, daqui a pouco, bem italiano, vem um carro, tocando buzina, era o prefeito. Aí o prefeito coloca a faixa no meio da rua. A gente está no meu Instagram. O prefeito põe a faixa no meio da rua. E ali me cumprimenta.
Gente, mas o meu avô saiu daqui pobre. O meu avô saiu daqui tão desesperado que se suicidou. Aí o Senhor vem para reverter a história. É isso que eu quero te dizer. Deus reverte a história. Deus transforma o mal em bênção. Deus reconstrói famílias. O diabo amou ver Ismael entrar no deserto. Vai morrer. A promessa não vai se cumprir. Eu consegui te destruir. E Deus gritava lá do céu: Ismael, você é grande. Eu vou fazer grandes coisas. Você é príncipe. É no deserto mesmo que eu quero fazer grandes coisas para você. No deserto eu tenho um poço. Quem acredita que no deserto tem um poço? Se você acredita, então fique em pé, minha querida. Deus é poderoso para te dar um poço. Deus é poderoso para reverter histórias. Ele fez. Eu não tenho uma história perfeita, mas eu tenho história de milagres para contar para você. Gostaria muito. Eu não nasci num lar evangélico. Eu vivi muitas coisas antes da minha conversão. Eu vivi muitas tragédias. E as tragédias, eu não estou dizendo que coisas ruins pararam de acontecer. É outro mito que eu quero que acabe na sua vida. A vida segue normal. Tem dias maus, mesmo convertida. Mas tem um Deus bom que reverte o mal em bênção. Tem um Deus bom. E eu quero te dizer que esse Deus está aqui. Eu não sei quantas de você tem uma história tão complicada, uma história tão partida quanto a de Ismael. Mas eu estou aqui para te dizer: há esperança, há esperança. Eu quero te dizer que o teu sonho não foi perdido. Eu quero te dizer que a promessa de Deus não foi perdida. As pessoas que te viram entrar no deserto falaram: está destruído. Não é só o diabo. Muitas pessoas acham que daí não vai sair nada. Mas Deus está falando: eu faço dos improváveis aqueles que vão confundir o mundo. Você pode ser essa improvável. Eu sou uma improvável. Em todos os sentidos eu sou uma improvável. Eu tinha tudo para dar errado na vida. Não confiar em pessoas. Não me isolar completamente. Eu sou a mais improvável das improváveis. Mas eu tenho um Deus que gosta de surpreender as trevas. Eu tenho um Deus que gosta. Por isso que eu amo tanto os anônimos. Os anônimos são as surpresas de Deus para o diabo. Você não esperava nada desse, não é? Ah, mas olha quem vai se tornar. Você não esperava nada desse aqui também, né? Mas olha em quem eu vou fazer. Você nem ligava para Davizinho. Você nem ligava para José lá na prisão. Mas olha em quem eu vou tornar. Você não ligava para Ismael. Gerou 12 príncipes. Ah, ele gerou porque eu disse que geraria. Deus disse muitas coisas a teu respeito. Só você que não sabe. O céu sabe. Os anjos sabem. E Deus agora está entregando no teu coração. Recebe agora. Se você quer ser ministrada por Deus, quer receber esse poço de cura de Deus, quer receber esse poço de unção de Deus, vem aqui à frente. Corre de onde você está. Não demora não. Vem correndo. Vem correndo. Esse é seu momento de ser resgatada desse deserto. Você não entrou para morrer. Você está no deserto, mas você vai viver. Você é Ismael. E Ismael tem que entender que Deus ouve. Ele está te ouvindo agora. Fala com ele. Ismael, Deus ouve. Fala porque ele te ouve. Fala: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu estou no meu limite. Deus, Ismael estava no limite dele. Ele estava, a mãe que era mãe se afastou para não ver o filho morrer. Que mãe que quer ver um filho morrer? Ele estava, era uma visão horrorosa, Ismael. E se você nunca viu uma pessoa em estágio avançado de desidratação, a língua incha, sai para fora. É horrível esse estágio de desidratação. Por isso que Agar, ela se afastou. Não posso fazer nada, eu não consigo mais olhar para o meu filho. Eu não consigo ver o meu filho nesse estágio. Mas eu digo que aquilo que as pessoas não podem fazer, Deus pode fazer.
Você está diante do Deus que tudo pode. E você está diante do Deus que te abraça agora. Você está diante do Deus que reverte todas as tuas lágrimas em bênçãos, em sorrisos. Você chegou aqui com um cântaro vazio, mas olha para o teu lado, tem um poço de bênçãos do teu lado, em nome de Jesus. Ah, Senhor, olha para essas mulheres, olha para o choro de cada uma, olha para a aflição de cada uma. Mas, Senhor, assim como Ismael, elas estão aqui à frente dizendo: eu vou viver, eu não vou morrer. Eu vou viver, eu não vou morrer. Os sonhos não acabaram. O teu sonho que é pequeno, o de Deus é muito maior. Você não imagina o que Ele pode fazer. Ele vai fazer. Ele transforma o mal em bênção. Senhor, eu quero agora clamar que esses corações que estão sangrando, Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa. Vai cessar agora, vai cessar essa dor, em nome de Jesus. Agora esta ferida seja cicatrizada, em nome de Jesus. Senhor, aquelas que estão fracas, venha força. Em nome de Jesus, aquelas que estão desesperadas, venha o alento, venha a esperança. Senhor, tu és poderoso, tu és poderoso. No meio das lágrimas, Ismael falou e o Senhor ouviu. Tem muitas mulheres aqui como Ismael, falando, Senhor, em meio às lágrimas, mas o Senhor está ouvindo. O Senhor bradou do céu: eu ouvi Ismael. E o Senhor está bradando o nome de cada uma aqui. O Senhor está ouvindo, o Senhor está tocando, o Senhor está transformando, o Senhor está fortalecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, põe a mão no teu coração. Eu quero dizer que o Senhor, o seu coração pode estar ressequido, encolhido. O Senhor agora quer alargar. Não há limites para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Ele está alargando o seu coração, porque o sonho de Deus não cabe nesse coração ressequido. É tão grande, por isso Ele está alargando. E Ele está colocando agora um sonho da medida do céu, porque você nasceu para ser princesa. Você nasceu para ser uma princesa, não num castelo. É uma princesa corajosa, é uma princesa valente, é uma princesa guerreira. Sim, por isso que você enfrenta lutas. Talvez a sua ideia, a sua concepção é aquela princesa intocável dentro de um palácio, mas Ele disse: não, você é minha princesa guerreira. Por isso que você enfrenta guerras. Mas por isso que Ismael, ele foi um príncipe no deserto. Mas vai para Dubai, vai para países árabes e veja o resultado da força deste menino. E eu quero dizer que o Senhor te dá unção de guerra também. Neste momento, você vai vencer as trevas. Você vai vencer aquilo que te vence. Assim como Baraque, eu te libero uma palavra sobre a sua vida. Débora disse para Baraque: vence aquilo que te vence. Aprisiona aquilo que te aprisionava. Vence aquilo que te vencia. Vence agora a tristeza. Vence a desesperança. Vence a fraqueza agora, em nome de Jesus. E sonhe os sonhos de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. É um novo tempo sobre a sua vida. Você pode dizer: é um novo tempo sobre a minha vida? De novo, é um novo tempo sobre a minha vida. Deus abençoe você.